Atendendo aos muitos pedidos aqui no canal e a sugestão da seguidora Aten, que há muito tempo tem me pedido esse tema, um beijo para você, Aten. Vamos falar hoje sobre Harad e os Haradrim, aquele povo que chegou nos campos de Pelennor em O Retorno do Rei, montados em seus elefantes gigantes. Fica comigo até o final desse vídeo. Harad, ou Haradwaith, era a pouco conhecida e imensa região localizada ao sul de Gondor e Mordor, na Terra-média. Os homens de Harad eram conhecidos como Haradrim, ou Southrons, os sulistas. Muito pouco se sabe sobre as terras do sul, além do grande mar de Iringil, o qual surgiu a partir da queda da lâmpada Ormal, ainda na Era das Lâmpadas. Harad fica entre o mar de Belegaer, a oeste, e Khand, a nordeste, e é dividida em duas províncias principais, Harad próxima, Nir Harad, que é a região mais próxima de Mordor e Gondor, e Harad distante, ou Harad extremo, Far Harad, mais próxima da cidade de Umbar. Harondor, também conhecida como o sul de Gondor, era uma zona no extremo norte de Harad, entre as exuberantes e verdejantes pastagens do lado de Gondor do Anduin e as inóspitas dunas de areia no extremo sul, e foi disputada por Gondor e Harad. A maior parte da Harad próxima é deserta, e Gollum descreveu aquela região como um lugar onde o rosto, amarelo, o sol no caso, é brilhante e terrível. A fronteira entre Harad próxima e Harad extrema não é muito clara, mas a região é imensa em comparação com outras regiões da Terra-média. Como eu disse há pouco, a região de Harad é a mesma onde milênios antes esteve a lâmpada Ormal. Durante a Primeira Era, quando a raça humana despertou em Hildorien, uma parte deles seguiu para Beleriand. Estes eram aqueles das três casas dos Edain, que chegaram primeiro na parte oeste da Terra-média, as casas de Beor, Haleth e Hador. Um outro grupo permaneceu ainda no leste, e deste, uma parte deles se estabeleceu nas terras orientais de Rhûn, enquanto outros seguiram para o extremo sul e se tornaram os Haradrim. Um outro grupo seguiu também para o leste e entraram em Beleriand, e ficaram conhecidos como os Lestenses na Primeira Era. Destes, alguns lutaram ao lado dos Eldar e dos Edain contra Morgoth, e outros lutaram ao lado de Morgoth, cometendo traição. As tribos de Harad foram divididas como aquelas de Harad próxima e Harad extremo, e havia muitas tribos dos Haradrim. Muitas eram hostis entre si, inclusive. Aqueles de Harad próximo são descritos como um povo de pele morena, com cabelos pretos e olhos escuros, enquanto aqueles de Harad distante tinham pele negra. Estes homens que permaneceram no sul da Terra-média na Primeira Era não tiveram contato com os Eldar de Beleriand, e isto teve um ponto positivo e um negativo. Por um lado, eles não precisaram participar das guerras que assolaram os elfos e os homens neste período, mas por outro, eles deixaram de ser instruídos no conhecimento riquíssimo que os Eldar podiam lhes dar. E ao mesmo tempo, depois que as guerras cessaram e a Segunda Era iniciou, os Haradrim ficaram presos entre duas forças em colisão na Terra-média, os Númenóreanos e Sauron. Por um tempo durante a Primeira Era e início da Segunda, os Haradrim viveram isolados do mundo, nas terras vastas ao sul, das quais sabemos muito pouco. Quando os homens de Númenor começaram a navegar para o leste por volta do ano 600 da Segunda Era, eles aportaram primeiramente em Lindon, onde fizeram amizade com o rei dos elfos, Gil-galad, e Círdan, o senhor dos portos cinzentos. Eles exploraram as costas da Terra-média, incluindo as terras costeiras de Harad. Por volta do ano 1200, os Númenóreanos fizeram assentamentos permanentes e construções nas costas do sul da Terra-média. Antes de caírem no mal, os Númenóreanos inicialmente fizeram muito bem às pessoas que habitavam essa região, ensinando-lhes muitas coisas sobre agricultura e artesanato, e traziam-lhes dádivas como vinho e trigo, e tinham piedade deles, pois eram muito necessitados de conhecimento e de bens materiais. Os Númenóreanos construíram então a grande cidade portuária de Umbar, que se tornou um local muito importante ao sul. Por outro lado, Sauron também estava agindo, mas não para ajudar os homens.
mas sim para corrompê-los, e ele fez isso com os homens do Oriente, mais acima nas terras de Rum, e também com os homens ao sul, os Haradrim. Por volta do ano 1600 da Segunda Era, os Valar enviaram os Magos Azuis para a Terra-média, e é dito que eles seguiram para as terras mais longínquas ao leste e ao sul. Apesar de os Haradrim serem mencionados como um povo cruel em O Silmarillion, havia aqueles que se rebelaram contra Sauron, mas esses tinham pouca liderança entre eles. Assim, os Magos Azuis, ao viajarem para suas terras, ajudaram esses homens a fazerem a oposição necessária à opressão de Sauron, enquanto buscaram interromper a influência do Senhor Sombrio. No entanto, enquanto Sauron era uma ameaça para Harad, os Númenóreanos acabaram caindo em uma sombra quando começaram a se rebelar contra os Valar e tinham inveja dos Elfos por conta de sua imortalidade, algo que eles passaram a desejar muitíssimo, apesar de sua raça, a dos Dúnedain, terem tido o tempo de suas vidas estendido em comparação com aqueles homens que habitavam na Terra-média. A partir do reinado de Tar-Kiriatan, o 12º rei de Númenor, os Númenóreanos começaram a se estabelecer como senhores na Terra-média e sobre os Haradrim. E ao invés de continuarem ajudando esse povo, eles passaram a oprimi-lo ao exigirem tributos de bens e riquezas, e já não os ajudavam mais como antes. Os Númenóreanos expandiram seu controle sobre Harad e Sauron, a princípio, não ousou desafiá-los. Mas após a Forja dos Anéis de Poder e o surgimento dos Nazgûl, Sauron começou a atacar os assentamentos de Númenor na costa e passou a governar como uma espécie de rei e deus sobre muitos homens do leste e do sul. Sob o governo de Sauron, esses homens construíram muitas cidades e muros de pedra e se tornaram guerreiros ferozes, cruéis e armados com ferro. Então, este era o panorama da situação dos Haradrim em meados da Segunda Era. De um lado, eles eram oprimidos pelos Númenóreanos. Do outro, Sauron já havia corrompido muitos deles e os colocado a seu serviço. E no meio disso estavam aqueles que faziam oposição a Sauron e eram auxiliados pelos Magos Azuis. Após Sauron ter se declarado rei dos homens na Terra-média, o último rei de Númenor, Ar-Pharazôn, se enraiveceu ao ouvir essas notícias e, por fim, decidiu vir contra Sauron, e ele e seu exército desembarcaram em Umbar em 3261. Eles marcharam por Harad para enfrentar as forças de Sauron, mas os servos do Senhor Sombrio fugiram diante do poderio da frota dos Númenóreanos, e Sauron, sabendo que não podia bater de frente com Númenor, se permitiu ser levado cativo para a ilha propositalmente, para ali poder terminar de corromper os Dúnedain e destruir aquele reino de dentro para fora. Isso poderia parecer algo positivo para os Haradrim, certo? Afinal de contas, um de seus opressores estaria fora de suas terras agora. Mas, na verdade, isso só piorou a situação dos Haradrim, pois, sob a influência de Sauron, os Númenóreanos tornaram-se ainda mais cruéis com os habitantes de Harad, escravizando-os e até usando-os para sacrifícios a Morgoth, que passaram a ser feitos na ilha de Númenor pelo próprio Sauron. Durante a estada dele em Númenor, muitos dos Númenóreanos que navegaram para o leste e construíram fortalezas e habitações nas costas das terras do sul, na Terra-média, se submeteram à sua vontade. Como sabemos, a influência de Sauron levou os Númenóreanos a cometerem o último ato de rebelião que levou à queda da ilha em 3319. Mas enquanto um remanescente de Númenóreanos fiéis escapou para a Terra-média, antes deste acontecimento, e fundaram os reinos de Arnor e Gondor, os Númenóreanos que viviam em Harad também sobreviveram. E estes, mais tarde, foram chamados de Númenóreanos Negros em Gondor, porque eles continuaram servindo a Sauron na Terra-média. Os Haradrim ficaram de novo presos entre duas forças, os Númenóreanos Negros do Sul e Sauron em Mordor. Mas desta vez, estas forças malignas estavam unidas. Os Númenóreanos passariam a recrutar muitos dos Haradrim para também servirem ao Lorde das Trevas.
Séculos depois, durante a Guerra da Última Aliança, Númenóreanos negros e os Haradrim, que serviam a Sauron, lutaram combatendo elfos e homens. Graças em parte ao trabalho dos Magos Azuis em ajudar os bons homens de Harad, as operações de Sauron no sul foram prejudicadas e ele foi derrotado em 3441 em seu combate contra Gil-galad e Elendil. Após a derrota de Sauron, alguns entre os Haradrim que serviam ao Senhor Sombrio se afastaram de seu mal e até se tornaram súditos de Gondor. Outros, porém, não se sujeitariam tão facilmente. Mas ainda assim, por quase 1000 anos não houve conflito entre eles. Os Númenóreanos negros diminuíram em número e se fundiram com os demais homens da Terra-média. E aqui aparece um conto interessante sobre como uma deles se tornou rainha de Gondor, a rainha Berúthiel, uma história um tanto misteriosa que podemos falar posteriormente. Pouco antes do ressurgimento de Sauron, no ano 1000 da Terceira Era, o conflito entre Harad e Gondor surge novamente. Em 913, o 13º rei de Gondor, Eärnil, consertou os portos de Pelargir e construiu sua força marinha. Em 933, ele assumiu o controle de Umbar, tomando-o dos Númenóreanos negros, atacando tanto por terra quanto por mar. 3 anos depois, no entanto, Eärnil se perdeu no mar com muitos de seus marinheiros e navios. Durante o reinado de seu filho, Ciriandil, os Númenóreanos negros retornaram e sitiaram Umbar com uma força enorme, e em 1015, Ciriandil foi morto. Porém, devido ao poder naval de Gondor, os Númenóreanos negros detiveram o cerco por muitos anos, e o filho do falecido rei, Ciriarher, trouxe uma força tanto por terra quanto por mar, derrotando os Númenóreanos negros e os Haradrim em 1050. Ciriarher então estendeu seu domínio de Gondor descendo até o rio Harnen e ao porto de Umbar. Muitos reis dos Haradrim o reconheceram como seu suzerano, e seus filhos viveram como reféns na corte do rei. A partir de 1448 até a época de Aragorn, já na Terceira Era, muitos conflitos surgiram, no entanto, entre Gondor e os Corsários de Umbar, um grupo de piratas aos quais os Haradrim se aliaram por vezes, ainda que não todos. Na época da Guerra do Anel, uma parte dos Haradrim se aliou a Sauron, mas outra parte, por influência dos Magos Azuis, não se aliou, e é dito que se não fosse pelos Magos Azuis, o número dos Haradrim e dos Lestenses teriam superado as forças de Gondor e Rohan. No entanto, nós não sabemos em detalhes o que os bons Haradrim fizeram durante a Guerra do Anel. Acredito que podemos supor que eles resistiram de alguma forma que não nos foi relatada. Mas quanto àqueles que se aliaram a Sauron, nós sabemos quais foram suas ações, e vamos vê-las agora. Os sulistas, conforme eram chamados, são aqueles que atacaram Osgiliath em 20 de junho de 3018. Esse ataque foi apenas para testar a resistência de Gondor, mas também para distrair os adversários enquanto os Nazgûl saíam disfarçados de cavaleiros negros para buscarem pelo um anel no condado. Nos meses seguintes, mais homens dos Haradrim continuaram a marchar para se unirem a Sauron. É em uma destas marchas que Frodo e Sam viram Faramir e seus homens fazerem uma emboscada para eles, enquanto seguiam para atender o chamado de Mordor em seus Mumakil, os elefantes gigantes. Esses animais impressionantes eram uma força de guerra bem destrutiva, e eles vinham das selvas de Harad distante, no extremo sul da Terra-média, e fora dos mapas de Gondor. Os hobbits os chamaram de Olifantes. Nesta passagem do ataque de Faramir aos sulistas, é dito que o Mumakil ficou furioso e, rompendo a torre de guerra em suas costas, saiu pisoteando os homens, tanto de Gondor quanto de Harad. E Sam e Frodo testemunharam isso, com um dos Haradrim caindo perto deles, inclusive, ao que Sam parou para refletir sobre este conflito de homens contra homens. Quais motivos ou ameaças poderiam ter levado aquele que estava caído morto em sua frente a sair de sua terra para lutar por um senhor sombrio? Ele entendeu que a situação de Harad era mais complicada, que provavelmente estes não estavam simplesmente servindo a Sauron voluntariamente, mas provavelmente mentiras e ameaças também os motivavam a lutar por ele. Durante o cerco de Minas Tirith, os Haradrim se juntaram ao exército do Rei Bruxo nos campos de Pelennor.
E pasmem, o número dos Haradrim era algo em torno de 18.000, acompanhados de vários de seus animais de guerra. Essa cena no livro é um pouco diferente de como vemos no filme. Neste último, a chegada dos Haradrim e os eventos em decorrência disso parecem acontecer todos no mesmo dia, mas no livro os acontecimentos são um pouco mais espaçados. Mas a propósito, a cena da chegada deles na batalha é uma das minhas favoritas do último filme. A tensão e a surpresa passando pela face do rei Théoden e dos Rohirrim, para mim foi sensacional de assistir na primeira vez e eu gosto dessa cena até hoje. Mas voltando ao livro, quando os Haradrim chegaram na batalha, eles usaram os Mumakil para atacarem as muralhas da cidade a partir de suas torres de sítio. Os Rohirrim já estavam na batalha e, sob a liderança de Théoden, eles combatiam fortemente os adversários, varrendo-os dos campos de Pelennor, matando-os e empurrando-os para as covas de fogo. E iam e vinham como queriam, perseguindo os orques que fugiam deles como manadas que fogem de seus caçadores. Foi aqui que o capitão dos Haradrim se encheu de ódio contra o rei de Rohan, que nesse momento estava com poucos homens ao seu redor. O chefe dos Haradrim deu um grande grito e, exibindo seu estandarte, uma serpente negra em fundo escarlate, investiu contra os Rohirrim. Então Théoden se deu conta dele e não quis esperar por seu ataque e deu um comando para seu cavalo, Snowmana, e assim avançou contra os Haradrim e grande foi o choque entre eles. Porém, a fúria dos Rohirrim era mais impetuosa e eles abriram caminho entre os sulistas, e Théoden abateu o líder dos Haradrim com sua lança, e assim a serpente negra foi a pique, e os sulistas deram a volta e fugiram para bem longe. Após a morte de Théoden pelo Rei Bruxo e do Rei Bruxo pelas mãos de Éowyn, que ficou caída no campo de batalha, Éomer assumiu a liderança dos Rohirrim, que com grande fúria havia derrotado à frente dos inimigos e com seus cavaleiros atravessou as fileiras dos sulistas. Porém, aonde iam os Mumakil, os cavalos não se arriscavam e se desviavam para longe. Os Mumakil permaneciam postados como torres de defesa, e os Haradrim se reagrupavam em volta deles. Os Haradrim aguardavam o comando do novo capitão, Gothmog, o lugar-tenente de Mordor, agora que o rei bruxo estava morto. E Gothmog deu a ordem e lançou contra os Rohirrim suas hostes compostas pelos lestenses com machados, variags de Khand, sulistas de escarlate e do extremo Harad, homens negros semelhantes a meios trolls, com olhos brancos e línguas rubras. Estas hostes empurraram Éomer para as docas perto de Harlond, e ele viu os navios dos corsários de Umbar se aproximando, e a esperança dos Rohirrim fraquejou, e Éomer se preparou para conter esta força e aguentar até onde pudessem, mesmo que morressem no fim. Mas não foram os corsários que chegaram, mas sim Aragorn, Legolas e Gimli, acompanhados dos filhos de Elrond, os Guardiões do Norte e reforços dos feudos do sul de Gondor. Essa virada da maré pôs as hostes de Mordor em fuga, e Éomer e Aragorn combateram contra os sulistas e os lestenses até acabar o dia. Mas Gondor e Rohan saíram vitoriosos, e os adversários foram mortos pelas espadas, enquanto outros fugiram e se afogaram no rio Anduin. Poucos chegaram ao leste, em Morgul ou Mordor, e à terra dos Haradrim só chegou um relato de muito longe, um rumor da ira e do terror de Gondor. Quando a batalha final foi travada diante do Portão Negro de Mordor 10 dias depois, após a destruição do Um Anel e, consequentemente, de Sauron, e dos Nazgûl na erupção do vulcão, os orques ficaram completamente desorientados. Eles fugiram desesperadamente, com alguns caindo em poços abertos no chão, outros se matando e muitos fugindo para terras desconhecidas. Entre os homens, muitos lestenses e sulistas se renderam ou fugiram. Outros lutaram até a morte. Mas finalmente, após a destruição de Sauron, desta vez de forma definitiva, as terras de Rhûn e Harad foram libertas de sua influência maligna. É claro que o mal não foi de todo erradicado logo de cara, porém, os sulistas foram mais facilmente libertos do que os lestenses de Rhûn. Após Aragorn assumir o trono, Gondor e Harad passaram a viver em paz, e Aragorn assumiu o controle da cidade de Umbar.
E embora Éomer e Aragorn por vezes precisaram marchar para o sul ou para o leste a fim de manterem a paz, a relação com os homens do sul permaneceu em sua maior parte positiva. Assim, o que podemos concluir é que os Haradrim, assim como os Lestenses, estiveram sob a influência de Sauron por bastante tempo, e muitos deles atenderam ao seu chamado. Mas muitos outros também resistiram a esta influência ao lado dos Magos Azuis, e enfraqueceram as hostes de Sauron. Portanto, não podemos classificar todos como povos cruéis. Como vimos, nem todos lutaram ao lado maligno nessa guerra. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais a história desse povo tão enigmático, guerreiro e domadores de Mumakil. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Um abraço para todos os membros do canal, sejam bem-vindos novos membros e obrigada pelo apoio de vocês. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!